E aí, você quer saber os pontos positivos e negativos do Moto G3 edição Turbo? Olá, Extremers! Pois é, no meu vídeo passado eu falei tudo sobre o Moto G de terceira edição, sobre o Moto G de terceira geração edição Turbo, certo? No entanto, esse é um vídeo mais curtinho, né, onde eu vou dizer onde o aparelho foi extremo e onde ele não foi extremo. Vou dar um pequeno comparativo com o Moto G de segunda geração, né, pra galera que tem, e saber se o veredito final vale a pena ou não fazer o upgrade para o Moto G de terceira geração. Então vamos começar por onde ele não foi extremo. Uma coisa onde ele não foi extremo foi no áudio. A galera que tinha o Moto G de segunda geração sabe do que eu tô falando, né? Uma das coisas que eu mais gostava no Moto G2 é que ele tinha aquela saída de áudio dupla, né? O som saía pelas duas caixinhas, então dava aquele som estéreo. Então, principalmente pra galera que joga, né, ou pra quem gosta de assistir vídeo, dava uma sensação de imersão, né, muito boa. O som era realmente muito bom. E aí a Motorola decide tirar isso do aparelho na terceira geração e deixar o áudio somente na saída inferior. E aí, Motorola, não entendi essa. Se a ideia é evoluir, né, dar passos para frente, para que dar esse passo para trás? Você fazer um downgrade, você voltar às especificações de um aparelho. Isso é dar um passo para trás. Não entendi essa. Quem é que faz essas paradas, né, de upgrade, downgrade? Pô, não dá para entender. Ainda em relação ao áudio, os fones de ouvido que acompanham o aparelho, a galera sabe que eu tô falando isso, desde o Moto G de primeira geração, continua sendo a mesma coisa. Esses fones de ouvido são muito ruins. É muito, não é pouco, não é muito ruim. É aquele fone que machuca o ouvido, sabe? A Motorola pelo menos podia investir um pouquinho mais num fone de ouvido intra-auricular, né? Que nem as concorrentes fazem. Pô, porque, né? Somzinho. Então, no quesito áudio, não foi extremo. Outra coisa onde ele não foi extremo, mas aí também é uma questão meio relativa, mas ele também poderia ter sido um pouquinho melhor, é o preço. Mas uma coisa que sempre marcou a linha G da Motorola, isso desde a primeira geração lá em 2013, foi o excelente custo-benefício. Agora calma, eu não estou dizendo que o celular tem um custo-benefício ruim. Eu estou dizendo que de acordo com a atual conjectura do país, tudo subiu e com a Motorola não foi diferente. Os preços aumentaram e agora a gente tem um celular que continua sendo um bom custo-benefício, mas não tanto quanto foi o Moto G de primeira geração lançado em 2013. Então o preço poderia ser até um pouco menos salgado, poderia, mas também não está tão caro assim. E como eu falei no vídeo de análise do aparelho, quando ele foi lançado no finalzinho do ano passado, realmente o preço dele estava muito próximo do Moto X Play. Só que agora a realidade é bem diferente. Então ele continua sendo um bom custo-benefício. O preço podia ser um pouquinho menos salgado. Então no quesito preço, não foi extremo, né? Não foi. Pode ser melhor o preço. E é isso, os pontos negativos dele, onde ele não foi extremo, na minha opinião, são só esses. Então agora vamos falar sobre onde ele foi extremo. Um ponto onde ele realmente foi extremo foi o design. Ele realmente ficou mais bonito do que o Moto G de segunda geração, né? Para quem teve um ou tem, sabe do que eu estou falando, né? A Motorola deu uma roupagem nova para o telefone, então o design realmente ficou mais bonito, principalmente aqui, ó, na parte traseira, que não ficou tão simples quanto era no Moto G de segunda geração. E outro ponto positivo para a Motorola é a customização com o Moto Maker, né? Eu também falei sobre isso lá no vídeo de análise. O usuário tem a opção de poder personalizar o seu smartphone lá pelo site da Motorola, de conseguir colocar o celular com a tampa traseira do seu jeito, personalizar os detalhes, até gravar uma frase pode, enfim. Dá para fazer praticamente um aparelho com a sua cara, né? Com a sua personalidade. Então isso é muito legal, isso nenhuma outra fabricante tem. Então no quesito design, foi extremo. Outro ponto onde ele foi extremo também é o desempenho. A galera que tem ou teve o Moto G de segunda geração sabe que ele sofria um pouco, né? Até por causa das limitações de hardware dele. Então agora, né, pelo menos nessas semanas que eu tenho usado o aparelho, eu notei uma performance muito boa, desempenho muito bom, até porque ele tem um bom conjunto de hardware e software. O aparelho, ele é bem rápido, ele não trava, a multitarefa dele funciona muito bem, mesmo quando a gente tem muitos apps abertos ao mesmo tempo. A interface dele é bem fluida.
Então a galera que gosta de exigir o máximo do smartphone vai curtir, vai poder exigir o máximo de desempenho dele, não vai se decepcionar. Isso se deve em parte ao processador, né, que ficou mais potente, agora ele é octa-core, aos 2 GB de memória RAM, e parte também à versão do Android, né, ao software, que a Motorola sempre prezou por manter uma versão mais limpa do Android, né, sem muitos apps pré-instalados de fábrica, né, uma versão bem enxuta do sistema operacional, e isso também ajuda no desempenho. E isso também faz com que ele receba atualizações mais rápidas do que os seus concorrentes. Ponto positivo. Então, no quesito desempenho, foi extremo. Outra coisa que ele foi extremo foi a função Dual Chip com 4G nos 2 chips, né, aquele modelo micro SIM, e ainda com suporte a cartão de memória micro SD. Tem alguns fabricantes que não conseguem fazer isso ainda hoje. E isso aliado ao Android Marshmallow, consegue fazer com que o cartão de memória agora atue como parte da memória interna, do armazenamento interno. Então isso também é um ponto muito legal para a galera que tinha problemas com espaço, né? Não vai ter mais, basta comprar um cartão de memória. E tenha calma, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo sobre isso também. O Moto G3 Turbo também foi extremo em relação à câmera. Para a galera que tinha o Moto G de segunda geração, sabe que 8 megapixels era muito pouco, as fotos não saíam muito legais, né? Agora a câmera deu um salto, tá com 13 megapixels na traseira, 5 megapixels na frontal, e isso faz uma diferença enorme, né? Também aliado, né, às melhorias no processador e na memória RAM, faz com que a gente tenha fotos de realmente muito boa qualidade. Não é aquela, meu Deus, que câmera! Mas pra galera que gosta de tirar foto, vai ficar satisfeita com a câmera. Então, no quesito câmera, foi extremo. Outra coisa onde ele foi extremo foi o rádio FM. Thiago, mas rádio FM? Eu gosto de ouvir rádio. Eu, por exemplo, às vezes quando eu tô vindo do trabalho, eu gosto de ouvir o jogo do Mengão no rádio. Não tem como assistir, então eu ouço rádio. Eu gosto de ouvir rádio. Ouvir as notícias de vez em quando. Então, tem muita fabricante que tá tirando os rádios dos aparelhos. Mas a Motorola manteve. Então, rádio FM foi extremo. Ele também foi extremo no quesito bateria. Thiago, mas ele só tem 2.470 mAh. Realmente, não é uma senhora bateria, mas ela aguenta um dia inteiro de uso moderado, mas o melhor de tudo é que ele conta com o carregamento rápido, com o carregamento Turbo Power. Isso faz com que, com este carregador, você tenha a carga completa no seu smartphone em menos de 1 hora. Então, Turbo Power na bateria foi extremo. Outra coisa onde o Moto G Turbo foi extremo são os extras. São aquelas coisas que fazem diferença, né? São detalhezinhos que fazem diferença na hora que você comprar um smartphone. Por exemplo, a certificação IP67, que garante resistência à água e à poeira, ele pode ficar submerso na profundidade de 1 metro até por 30 minutos, na água doce, pelo amor de Deus, não vai entrar no mar com ele. Os controles de gestos, né? Você agitar para ligar a lanterna. Gerar o pulso 2 vezes para poder ativar a câmera. E mais 2 vezes para ativar a câmera frontal. São recursos legais, né? Que só tinha na linha X da Motorola. A mototela também. Tudo isso ajuda na usabilidade do smartphone, e a Motorola mandou bem em incorporar esses recursos na linha G, agora na terceira geração. Então, no quesito extras, foi extremo. E agora vem o veredicto, que rufem os tambores! Será que vale a pena você investir no Moto G de terceira geração edição Turbo? Bom, na minha opinião, vale a pena sim. Ainda mais se você conseguir aproveitar as promoções que acontecem o tempo todo na internet. Só você dar uma pesquisada. É um bom custo-benefício, não tanto quanto era o Moto G de segunda geração, mas também hoje tá tudo caro, né? E tá, eu sei que tem gente que vai falar, mas por esse preço tem opções melhores, tem o Lenovo Vibe, tem o Samsung tal, tem o Sony tal, tem o LG tal. Eu sei disso. Mas eu acho que pelo que você pode fazer com o aparelho, no quesito usabilidade, né? Customização, atualizações mais rápidas, melhor suporte. Enfim, o Moto G Turbo se sai muito bem na maioria dos quesitos, então eu acho que isso pesa muito a favor dele. Agora a pergunta de R$1 milhão. Oi! Aí. Para quem tem um Moto G de segunda geração, será que vale a pena o upgrade você adquirir um Moto G de terceira geração Turbo? Minha resposta é a seguinte para você, meu camarada. Se for a versão Turbo,
vale a pena sim. E para quem já é usuário da marca, né, como eu, então você já conhece o aparelho, você já sabe como funcionam as atualizações, a versão do Android, não vai ficar perdido, você vai ter garantia de atualizações mais rápidas, você vai ter um aparelho rápido, não vai te deixar na mão, vai ter um melhor suporte, até porque estamos aqui, né? Agora, bem que a Motorola podia ter lançado essa versão aqui como oficial, né, e não aquelas outras versões do Moto G de terceira geração. Não entendi essa. Essa aqui tinha que ser oficial, né, Motorola? Pô, qual é, Motorola? E aí, gostou? Espero que tenha te ajudado a conhecer mais o aparelho, saber os pontos onde ele foi extremo, onde ele não foi extremo, e no conjunto da obra saber se vale a pena ou não. E fiquem ligados, porque em breve eu vou fazer o vídeo como desbloquear o bootloader, como fazer o root no aparelho e muito mais. Então essa foi a nossa dica de hoje, galera, e você já sabe, né? Se você for novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva clicando neste botão que está aqui. Dê aquele like, aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Dá trabalho fazer vídeo pro YouTube, não é moleza que nem muita gente pensa. Compartilhe o vídeo lá nas suas redes sociais. Nessa força aí, não leva nem um minuto. Curta a comunidade do canal lá no Facebook, né? Deixa lá na comunidade ou aqui embaixo nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos, né? Dúvidas, eu sempre respondo a todos na medida do possível. Lembra que eu sou só um, tá, galera? E calma! Calma. Não vai embora ainda não. Fica aí. Não se esqueça de assistir o meu último vídeo, onde eu fiz o review completo, a análise do aparelho, né? Tudo que você precisa saber sobre o aparelho está nesse vídeo. Se você quiser uma análise completa, dá uma conferida lá, tá bem legal, beleza? Compartilha aí pra galera, tá? Principalmente se você ainda não se decidiu sobre qual será o seu próximo smartphone. E lembre-se, seja extremo.